Então, olá, vocês já nos conhecem de outras lives que fizemos, vamos retornar, importante, tá aí sempre atualizando a área médica. Eu sou Úrsula, trabalho com várias estruturas educacionais, entre elas H4H, ABMAI, e hoje estou aqui como uma parceira, auxiliando a divulgar mais uma instituição educacional que está entrando no mercado brasileiro, chama ISCA. É uma instituição que trabalha com a certificação médica na área de células autólogas, células madre, células tronco. Essa empresa é uma empresa americana que trabalha em mais de 30 países, já está há 20 anos no mercado e agora nós estamos auxiliando ela aqui no Brasil. Hoje nós estamos divulgando um evento que vai haver em outubro em São Paulo, um evento para apresentar ao Brasil essa instituição e também auxiliar os médicos a entender mais quais são as técnicas utilizadas no mundo inteiro com exossomos, células tronco, células muse, células autólogas, euterólogas, em várias áreas. Sim. Ortopedia, reumato, dermatologia, ginecologia. E hoje nós trouxemos aqui o Dr. Edson Perac, que está nos apoiando também neste evento, com toda a parte medicamentosa, que vocês vão entender o porquê. O Dr. Márcio Cume, que tem uma experiência vasta também nesta área, médico de base, vai falar a formação dele, para vocês entenderem a importância desta formação para trabalhar com este tipo de ferramenta hoje na medicina, que eu não vou falar nem que é a medicina do futuro, porque acontece hoje e já vem acontecendo há muitos anos, só que como a gente sabe que o mercado médico você tem que fazer tudo bem quietinho, então vocês vão entender que tem muitos médicos que têm muitos resultados excelentes com essa ferramenta, já com experiência vasta no Brasil e no mundo inteiro. Então, vou começar com o Dr. Edson, quero que o Dr. Edson se apresente, para quem não conhece, o Dr. Edson Perac. E aí, em seguida, a gente pede a apresentação do Dr. Márcio e aí nós vamos fazer a interação dos dois profissionais. Vocês que estão aí podem mandar dúvidas, eu não vou cortar eles, nós vamos responder na sequência, como eu sempre faço. E depois eu falo mais do evento e do link e tudo mais. Então, Dr. Edson. Eu estou com 42 anos de formado em medicina. E nessa evolução eu pude ver as transições, as coisas que aconteceram. Se você for ao mundo do Sócrates, do Hipócrates, você vai ver que ele dizia assim, faça da comida o seu remédio. E aí, na medida que se cultivava o solo várias vezes, veio a mecanização e observou-se que os solos não eram mais capazes de restaurar os níveis de vitaminas e minerais que você precisava. Aí surgiram as prescrições de vitaminas e minerais e o conceito era simples. Eu preciso pôr os nutrientes próximos de uma fábrica para que ela possa fazer nossos hormônios, possa fazer funcionar as nossas engrenagens. Como era um procedimento barato, eles ficaram assim, não, se com 10 miligramas funciona, por que não 20? Por que não 50? Por que não 1 grama, 10 gramas? E aí nasceu, além do conceito de vitaminas e minerais, o conceito de megadoses. Felizmente, essa fase já passou, se voltou pelo bom senso a um ponto de equilíbrio. E aí se chegaram à seguinte conclusão, ok, vou fazer reposição de vitaminas, de minerais a esses pacientes. Mas e o paciente que tem desbiose? E o paciente que tem alteração de permeabilidade intestinal? E aquele paciente que não consegue absorver? E aí nós voltamos ao mundo da indústria e vimos quais os produtos que têm de A a Z de vitaminas e qual é a biodisponibilidade de cada uma dessas drogas. E observamos que o fato de você falar em zinco não quer dizer nada. Tem que ver qual é o carreador desse zinco. E aí descobrimos que as pessoas, para fazer um tratamento correto, deveriam buscar um médico, nutrólogo, um médico com conhecimento dessas vitaminas e minerais,
para buscar qual seria a forma mais bioabsorvível, qual seria a forma mais viável na apresentação, quer seja de cálcio, de vitaminas, de minerais. Isso representou uma evolução fantástica no mundo da suplementação. Dentro dessa evolução do mundo da suplementação, se chegou à observação, mas esse paciente meu, que já faz errado a alimentação dele, por qualquer que seja o motivo, ele vai fazer correto isso a partir de agora? E a conclusão foi não, ele não vai fazer. Então se buscou e se teve como suporte as suplementações endovenosas. E mais uma vez o mundo da medicina incrédula da importância disso veio falar e disse, não, isso é picaretagem, isso é abuso, não há essa necessidade. Só tem uma coisa, a suplementação de vitaminas e minerais superou todas essas fases e ela está cada vez mais forte e mais sustentável. Na sequência da evolução do tempo, tivemos uma medicina ortomolecular reconhecida como área de atuação médica e tivemos uma evolução para o injetável. E observamos que mesmo colocando as vitaminas e minerais da forma correta, elas não faziam funcionar as glândulas, porque havia apoptose glandular, havia bloqueio dos receptores. E aí descobrimos que teríamos que suplementar hormônios. Outro campo minado, outra área em que se não admitia falar sobre isso. Só especialistas. Qual é o especialista responsável por isso? Não tem. O endócrino tem conhecimento limitado. Observamos que o gineco é o que tem melhor conhecimento sobre a vida e o envelhecimento hormonal das pessoas. E aí tivemos um fato muito interessante. Em 2013, a Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual publicou algo que mudou a história. Disse assim, você não precisa esperar que este hormônio, vamos citar, por exemplo, testosterona, precisa estar a 235 para você ter o direito da reposição. Vamos manter esses hormônios em condições eumetabólicas. Ou seja, dentro dos parâmetros em que você era o melhor aos seus 40 anos, no seu apogeu. E aí eu me fiz uma pergunta. Eu vou acreditar no meu endócrino? Eu vou acreditar no meu geriatra? Eu vou acreditar em quem tem o interesse da minha atividade sexual ativa? Ou seja, vida. E eu decidi por optar pela medicina sexual, pelo conceito eugonadal. E nessa evolução surgiram a reposição transdérmica. E na reposição transdérmica de hormônio, a dúvida é que base que eu ia usar? Essa base absorve? Não absorve? Como é que funciona? Hoje, o mundo transdérmico tem uma grande novidade, que é o mundo do nanoencapsulamento, onde você reduz de 6 a 8 vezes a dose de hormônio. Não se discute mais se a base absorve. A discussão hoje é, dá pico ou não dá pico? E nessa evolução surgiram os implantes hormonais. E nessa evolução dos implantes hormonais, eles liberam a condição fisiológica para o dia a dia. Um implante de testosterona de 200 miligramas libera em torno de 1,2, 1,5 miligramas em 24 horas. O Testopel, que é o primeiro implante aprovado em 1972, libera 0,6 miligramas em 24 horas, que é a dose exata que uma mulher necessita numa suplementação normal, numa condição de vida razoável, normal, para o ano de 1972. Não para o ano atual, com o nível de estresse que nós vivemos. E aí nós pensamos o seguinte, vai acabar aí a medicina? Vai acabar aí a evolução? E aí, doutor Cume, nós deparamos com uma grande novidade. E aí entra a sua experiência, que é como fazer o uso das células-troncos autólogas para fazer com que você tenha capacidade regenerativa dentro desse corpo.
E o que nós vimos que temos de contribuição? Tudo que nós fizemos representa o terreno biológico. Como que eu vou fazer para que essa célula esteja numa condição ideal de sobrevivência e de avaliação? E agora eu gostaria de somar com a experiência do Dr. Cume para dizer o seguinte: nós, tendo por conceito dar a nutrição, aspas, dar o adubo que essa célula necessita para a sua capacidade totipotente. A partir daí o senhor assume, porque a medicina regenerativa é a azeitona da empadinha. Hoje é digamos assim, o grande mote, o grande motivo de estudo dessa avaliação científica. E nós estamos aqui de frente de uma pessoa que já faz isso há mais de 20 anos, com uma tradição japonesa, com uma tradição de uma família fantástica, que é a família Sujisawa, dentro de Curitiba, professores universitários, berço de ciência. E em cima disso eu gostaria de complementar como é que o senhor vê essa oportunidade terapêutica para o mercado. Então, se apresente, doutor, né? Se apresente para o público que não lhe conhece, porque a gente está falando com médicos, né? Então, eles precisam saber a formação do doutor até para entender, nossa, esse cara é bom. Tá certo. Primeiramente, agradeço o convite, né, da Úrsula, doutor Edson, aí, de fazer parte dessa live aí. Para nós é uma imensa oportunidade de conversar um pouquinho com os médicos do Brasil inteiro e quem sabe do mundo inteiro, para conhecer um pouquinho mais sobre o que a regenerativa e a integrativa conseguem fazer juntas para proporcionar o melhor para os nossos pacientes. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já está cansado de levar porrada desse mundo convencional, dizendo que você é um grande picareta, que está fazendo uma série de coisas que não tem o menor sentido? Entendeu? Como é que está a tua sobrevivência? Como é que está teu consultório? Como é que está o resultado? O resultado justifica essa sua vontade de persistir? Sem dúvida. Diferente dos colegas nossos, alguns colegas nossos médicos e até dos residentes, eu nunca tive... A gente fez, eu vou apresentar primeiro, né? Senão começa a conversar aqui, o pessoal não sabe nem quem está falando. Não tem problema, né? Eles já sabem que nossa live é assim. Então tá certo, meu nome é Márcio Cume, sou médico ortopedista de formação, fiz 6 anos de medicina, depois 3 de ortopedia e traumatologia, depois fiz trauma do esporte e cirurgia artroscópica, na sequência medicina esportiva, depois fiz a medicina regenerativa e dor, e cursos em quase 85 países. 85 países. Quantos livros o doutor já escreveu? A gente concluiu neste semestre já 5 livros, 4 em língua inglesa e espanhola e 1 em língua portuguesa, né? 3 em lançamento ainda. Só quero fazer uma observação que vocês já ouviram a gente sempre falar nos nossos eventos, que a gente não gosta de trabalhar com estrelas. Então, é um profissional que está na área há tantos anos, com conhecimento no mundo inteiro, e eu tenho certeza que muitos de vocês não ouviram falar. Por isso que a gente está trazendo também para esse evento profissionais assim, com alto gabarito, conhecimento, mas que não é estrela, não são estrelinhas do Instagram, tá? Mas vocês vão ter neste evento, por exemplo, profissionais com essa capacitação, que vocês vão ter o apoio, o suporte do profissional no conhecimento, no cerne do conhecimento. Não é só ir lá e ter um cursinho básico de final de semana. Que data vai ser isso? 2 e 3 de outubro em São Paulo. Bacana. E a nossa história, como o Dr. Edson falou muito bem, vem de gerações, né? Hoje na família Sugisawa e Cume, nós temos 36 profissionais de saúde que fazem a parte da instituição médico hospitalar aqui em Curitiba. E a gente tem uma felicidade muito grande de perpetuar o legado que o Dr. Saburo Sugisawa, irmão da minha mãe, em Kinui, e do meu pai ortopedista Mário Cume, deixaram para que a gente pudesse carregar, né? O Dr. Saburo foi o médico brasileiro que trouxe a endoscopia rígida para o Brasil, né? Aí o meu pai, nosso pesquisador, que foi dar aula no Japão já sobre mamona. Então, assim, a gente sempre cresceu ouvindo histórias de pesquisa, de esforço, né, de origem humilde do agricultor que veio e como imigrante para cá.
nos navios, ainda vinha naquela época de navio, né? Tem umas histórias engraçadas aí que a gente pode conversar numa outra oportunidade. Então, é perpetuar o legado que foi deixado, iniciado por eles, e a gente, com muita satisfação, cumpre dia a dia a missão nossa, que é de ajudar o próximo, ajudar o ser humano, ajudar o nosso paciente. Hoje, a medicina regenerativa, respondendo a sua pergunta, Edson, com certeza transforma vidas. Se nós conseguimos unir a medicina regenerativa com a integrativa, né, que o senhor sabe muito bem como manejar, nós conseguimos, na minha opinião, o melhor dos dois mundos, que é unir o estado do paciente atual, o bem-estar dele, a fisiologia, a parte da melhora da desbiose do sono, do hormônio que ele tem no organismo dele, e deixar normal alto, não super alto. Normal alto. Normal alto, que é o nosso alvo, né? Não ficar somente preso a critérios laboratoriais e esquecermos da medicina como ela deve ser feita na prática. Então, o que a gente faz hoje na nossa prática é integrar a regenerativa com a medicina integrativa funcional, fazendo com que haja uma melhora do paciente como um todo e também aplicando conhecimentos com fatores de crescimento, células tronco autólogas, evidentemente que sempre seguindo as legislações necessárias no nosso país e no mundo e as normativas técnicas que também regem a nossa estrutura. E o que levou o doutor a ir para a regenerativa? Porque o doutor é ortopedista. Isso. Não tem nada a ver com... sabe que... Porque ortopedia é furadeira, é broca. O meu pai é ortopedista, ele fazia coluna e quadril, e aposentado já em 2020, então ele foi minha grande inspiração na ortopedia. E eu sempre falava para o meu pai, eu tenho um pouquinho de limitação, assim, de falar, ortopedia é muito segmentada, o cara é especialista em ombro, cotovelo, mão, coluna, quadril, joelho, pé. Chega no consultório e fala, pai, vai chegar no meu consultório um paciente com problema no joelho e eu sou especialista em coluna. Como é que eu não vou poder tratar porque eu sou especialista no joelho? Aí eu fui fazer em 2001 um estágio, um observership no maior centro, complexo mais hospitalar do mundo, do Texas Medical Center, né, ligado ao Methodist Hospital. Lá eles estavam iniciando trauma do esporte e cirurgia artroscópica. E logo na sequência, em 2008, a gente fez um curso de curta duração de 2-3 semanas na Universidade de Montreal, em que estavam fazendo o desenvolvimento de cultura celular para tratamento de cartilagem e hialina. E foi ali o início de todo o nosso interesse em trauma do esporte e cirurgia artroscópica, que foi a subespecialidade que nós escolhemos, e a medicina regenerativa, que começou ali, cultura de cartilagem, perfuração em osso para estímulo de célula-tronco de origem óssea. E hoje aqui no Brasil a gente tem um viés, né, porque pela facilidade que o ortopedista tem de coletar a célula-tronco de origem óssea, que é o aspirado de medula óssea, a maioria dos médicos que fazem regenerativa hoje no Brasil, eles advêm da parte da ortopedia. Poucos são de outras áreas. Autólogas falando, né? Então, hoje a gente tem esse pequeno viés que a maioria dos ortopedistas, um pouquinho de diferenciação, foram para a área de medicina regenerativa. O que isso tem mudado, né? Na sequência, porque o interesse e a visão dos colegas médicos é que a medicina regenerativa, ela não se trata unicamente de tratar dor e artrose, degeneração. Nada de sintomático só. Não. Se é verdadeiro o quê? Que a medicina regenerativa é uma medicina extremamente necessária, junto com a integrativa e a funcional, para que nós tratemos os nossos pacientes como um todo. Que a gente consiga tratar não só o bem-estar e promover longevidade para o paciente, tratar a dor, tratar as limitações e as alterações degenerativas, bem como tratar também o uso da medicina regenerativa, fator de crescimento de célula-tronco, o que elas podem proporcionar em todas as áreas da medicina. Isso eu falo, lesões neurodegenerativas, ginecologia, urologia, casos de impotência, infertilidade, pacientes com Alzheimer, demência,
alterações de déficit cognitivo severo, pacientes com diabetes. Aí você fala assim, diabetes? Mas você é ortopedista? Pois é. Da onde isso? Tá ficando louco? Eu falei, eu fiz na minha mãe 3 semanas atrás. Ela baixou de 18 unidades para 12 unidades em 2 semanas de uso, com célula-tronco endovenosa. Aí você fala assim... Autóloga? Autóloga. Falei, o que é isso? Aí fala, célula-tronco. Aí você fala, qual é a explicação de melhorar, diminuir a necessidade dela usar insulina diária? Aí meu pai estava com uma catarata, sequela de uma cirurgia, que sequela não, né? O resultado de cirurgia de catarata meio devagar, 30% de alteração visual. Ainda um pouquinho de claridade e tal, um pouquinho de embaçamento visual. Eu falei, pai, vamos fazer um colírio com célula-tronco com fator de crescimento. Ele começou a pingar, 1 semana depois, resolveu. Aí a gente está falando em endocrinologia, oftalmologia, regenerativa. Mas eu sou ortopedista. Aí que está a necessidade hoje de todas as áreas de medicina, na minha opinião, saberem um pouquinho mais sobre regenerativa e integrativa. A necessidade de que o médico tem de se aperfeiçoar, de se capacitar nessa área, é uma condição imprescindível para que ele esteja inserido no mercado nacional e mundial nos próximos anos. É o que a gente sempre fala, né? A gente capacita o médico para que ele use todas as ferramentas possíveis dentro da área de atuação dele. Né? O Dr. Edson faz isso já há 40 anos, ensinando e capacitando o médico, porque existem ferramentas e ele não precisa estar dentro de uma área específica. Ele pode estar dentro de uma área que não é da dele, mas capacitado para atuar e ver o paciente como um todo. Você acha que os cursos que tem disponíveis hoje conseguem capacitar esses profissionais? Porque eu sou médico, eu estou insatisfeito com os resultados que eu tenho. É latente isso dentro da maioria dos médicos que a gente convive. A pergunta é, tem um caminho a ser seguido? Temos como oferecer algo que vá dar essa capacitação a eles? Eu acredito que hoje, para o médico ser capacitado em medicina regenerativa e medicina integrativa, ele vai ter que fazer algumas pós-graduações e alguns cursos, porque hoje, né, na atualidade, como nós temos, e não é falar mal de nenhum curso de pós, nada disso, é falar que às vezes não é o suficiente para preparar, capacitar o médico de uma forma global, integrada, com tudo que a gente vai falar na parte da Conferência Internacional da ISCA. Então, hoje, quem sabe seja necessário a formação de um curso que entregue muito mais, que possa capacitar os médicos de uma forma, na medicina regenerativa e integrativa, na promoção do bem-estar e da longevidade de um paciente, como ele merece ser tratado. Pelo seu tempo de convivência, o senhor acha que nós conseguimos amealhar um número significativo de professores para essa nova assim, com o seu perfil? Hoje, não estrelas? Acho que sempre os com experiência que queira passar. Os bons sempre atraem os semelhantes, né? Sim. Então eu acredito que sim. Hoje, o que acontece muitas vezes é que não se passa o protocolo, o que realmente faz acontecer na parte de regenerativa e integrativa. Não talvez por maldade, mas talvez por desconhecimento e incapacidade de passar um protocolo que realmente entregue o que o paciente precisa. Ou talvez experiência. Quantos anos o doutor está fazendo isso? 23 anos de formado, 17 de regenerativa. Então, 17 anos de regenerativa. Eu passei desde o fator de crescimento de origem espanhola, né, fui aprender né, com o saudoso Dr. René Abdala em São Paulo e né, conversei várias vezes com o Dr. Bittencourt também, como pioneiros aí na parte de fator de crescimento de origem sanguínea,
E também a parte de... fui um dos primeiros médicos a fazer a parte de célula-tronco de origem gordurosa, aqui através da técnica de one-step, com laser prévio à extração de coleta, aqui no sul do país, e a gente tem algumas experiências aí bastante interessantes em relação à parte prática dos nossos pacientes. A gente vai mostrar nesse evento casos, resultados disruptivos, extraordinários de pacientes que chegaram no consultório com 1 mês e meio de tratamento em outra instituição aqui em Curitiba, neuro e ortopedia acompanhando, que falaram: minha querida, você tem que ir para a igreja, porque a parte médica não tem mais o que oferecer. Aí ela chegou, sentada na cadeira de roda, e falou: doutor, o senhor é a minha última opção. Eu falei: então veio ao lugar certo. Então vai ser a última mesmo. Aí a gente fez um protocolo integrado para ela de fator de crescimento, célula-tronco autóloga de origem óssea e gordurosa, um protocolo que nós desenvolvemos, né, que é um misto de 3 centros grandes de pós-graduação, mais a nossa experiência. E em 6 dias depois, ela estava mexendo os dedos dos pés, 2 semanas depois subindo escada, 6 semanas depois nadando e andando de bicicleta. Isso a gente vai mostrar no evento. Outro caso, outro paciente nosso, com lesão de plexo braquial com 7 meses de evolução, pós-fratura de clavícula, que os médicos falaram: não tem o que fazer, porque você já passou do tempo de neurorrafia, de sutura do nervo. A microcirurgia com muito mau resultado. Nós fizemos tratamento local muscular no plexo e no filo, no canal medular dele. Estimulamos também com fator de crescimento célula-tronco com o nosso protocolo. E em 3 semanas ele recuperou os grandes grupos musculares, deltoide, tríceps. Hoje ele voltou a trabalhar, não como motorista, mas como trabalhador braçal na fábrica que ele trabalhava usualmente. Então ele chegou a chorar, falou: doutor, hoje eu não me sinto mais um inválido, eu estou trabalhando, posso sustentar minha família novamente. Então são casos como esses, que a gente vai mostrar no evento, e falar dos nossos protocolos, como fazemos para poder mostrar um pouquinho mais o que a regenerativa pode transformar de vida. E eu não falo em relação somente a resultados brilhantes em relação à parte de déficit neurológico. A gente fala também em complicações pós-operatórias. Por exemplo, um grande cirurgião plástico aqui de Curitiba teve uma complicação, infelizmente, com uma paciente, e essa paciente fez uma infecção violenta pós enxertia de gordura no glúteo e no coxa. Não respondia a nenhum antibiótico. Falou: fui indicada, é minha última esperança. A gente ouve isso quase todo dia. É a última mesmo. E daí a gente fez protocolo. A gente tem que fazer 2 vezes, né, com intervalos de 6 semanas. E hoje ela tá super bem, andando bem. Chegou na cadeira de roda também, com déficit funcional. Então, assim, a gente não está falando que a medicina regenerativa integrativa ela faz milagre, mas sim ela consegue oferecer para os nossos pacientes uma esperança e resultados disruptivos que hoje a medicina convencional tradicional não oferece nada. E o doutor já levou muita pedrada por isso? Até hoje. E o doutor já levou, eu não sei como dizer isso, a parte da indústria das próteses porque o paciente deixa de fazer cirurgia. No caso do Edson, me permite fazer um relato pessoal. Eu tenho uma prótese. E quando eu era estudante, eu não tinha dinheiro para ter uma prótese chique, com regulação de joelho, etc. E essa prótese, ela dobrava. Quando você travava a ponta do pé, ela dobrava, eu caía. Para não estourar a mão, eu jogava o ombro contra a parede. Aí eu descobri que eu tinha estourado os 2 ombros. E aí eu precisei fazer a cirurgia do manguito, do ombro direito. Fiz a cirurgia, excelente resultado, fantástico, sem nenhum problema. E aí, 3 anos depois, eu fui ao mesmo médico. E perguntei: doutor, eu tenho aqui essas imagens que eu já lhe passei e tal, vamos avaliar? Ele falou: me desculpe, eu devia ter falado com você 3 anos atrás sobre isso. Eu digo: por acaso o senhor estaria deixando degenerar minha articulação para depois propor uma cirurgia mutilante, onde eu teria 6 meses, 1 ano de recuperação?
Ele não me respondeu nada. Ele só me respondeu o seguinte: a opção que você tem é a célula-tronco. E o que eu posso te dizer é que a medicina, dentro da ortopedia, vai mudar para os próximos 15 anos. E muito do que se faz hoje vai se tornar desnecessário. E o principal desafio foi a capacidade das células-troncos de refazer cartilagem. Mas não é só ortopedista que trabalha com isso, né, doutor? Não, não. Hoje temos médico... grandes colegas lá em São Paulo, que são ginecologistas, que atuam na área de regenerativa também, com clínicas... Neuro também, sim. Até ginecos, alguns fazem gineco-regenerativa. Mas o mais importante, que é importante a gente deixar claro, é assim, tem que investir em capacitação. Não é só fazer um curso, uma conferência, ou aquele curso de pós-graduação e achar que está sabendo fazer tudo. Porque hoje o que, na verdade, faz diferença na nossa prática diária é protocolos bem feitos e bem definidos que entreguem resultado. Reproduzíveis. Isso, reprodutíveis, escaláveis, que a gente consiga ensinar e que também o colega tenha bons resultados. E que ele também possa aprimorar o protocolo que ele entender que precisa ser aprimorado. O nosso maior benefício como professor é o quê? Que o aluno fale assim, sim. Deu boa, peguei e até fiz melhor que você. Falei, então me ensina. É o que a gente faz. Que mensagem de esperança você daria para esses médicos tradicionais que já estão cansados desses maus resultados ou até de situações em que ele, como um homem de ciência, se sentiu constrangido? Como é que nós poderíamos oferecer algo a esse pessoal? Simples. A gente investe em... convido a todos os médicos que estão nos assistindo nessa live hoje que busquem informação, que busquem capacitação, principalmente porque a formação, a educação médica, desde que seja com excelentes, bons profissionais, nunca vai ser desperdício. Então a capacitação hoje na medicina regenerativa e integrativa, ou quem sabe um curso de pós-graduação que possa entregar tudo junto com protocolos robustos e que entreguem resultados para os nossos pacientes, esse é o nosso futuro. Hoje, eu arrisco a dizer que gostei da posição. Se o médico que não investir em conhecimento e formação, capacitação, em medicina regenerativa e integrativa, no mundo, nos próximos 3 anos, ele está fora do mercado de trabalho. E eu não digo só financeiramente, vai passar vergonha. Obsoleto. Vai passar vergonha, obsoleto. Oferecendo recursos que já estão superados. A inteligência artificial não vai tomar ele. Né? A gente estava lá no evento, conversando com os top do mundo, e foi falado isso. O Dr. Richard falou, né? O Dr. Richard vai estar na conferência. Ele falou que daqui a 5 anos não vai existir mais médico. Nos Estados Unidos já não tem mais. Tem os totem, que você fala lá com o computador, já sai o seu remédio e tudo. Mas nesta área, precisa ter o entendimento diferenciado do médico, o toque do médico, o funcionar do médico, a aplicação do médico, que a inteligência artificial não vai substituir. Sem dúvida. Então a gente também abre esse mercado para o médico brasileiro, que sempre, eu falo assim que o médico brasileiro é um dos melhores do mundo, né? Sim. Porque o cara, na formação dele, ele já vai trabalhar no SUS, que tem que ser um MacGyver, então ele tem que se virar. E aí, ele fica nessas ondas e brigando por coisas que ele poderia estar se aprimorando assim, e a gente vê que a inteligência artificial vai dominar sim, e se ele não tiver esse conhecimento, esse perfil, ele vai estar fora do mercado. Então, a gente traz este evento, que é um evento global, é uma empresa internacional, com profissionais, Dr. Cian Godaro, doutora Nídia de Paula, doutora Nídia trabalha com o Dr. Roberto em Israel, Dr. Roberto Bijos, Dr. Andréa Laperi, Al Sears, Richard Silva. Dr. Richard Silva é o médico que cuida, ele traz a parte de atletas, que cuida do
Conor McGregor. O McGregor. Ele é o médico do McGregor, então o McGregor só trata com célula-tronco, né? Você vê, o cara tá inteirão, não passa no doping, enfim. Nós tivemos com o Denis também, que é um atleta que foi 8 anos campeão de jiu-jitsu estava lá no mundo. conosco. E ele falou, hoje eu vou ser o ratinho. Como assim? Hoje eu vou ser o modelo para mostrar como isso funciona. Não usa nem corticoide. Imagina. Ele estava todo torto, andando assim, não conseguia nem andar direito. Falou assim, não, hoje eu vou me... Porque vai ser utilizado todo o protocolo lá. Dr. Júlio Ferreira, Dr. Alan Gavec, Rafael Rivas, Dr. Romualdo Gama, que é aqui do nosso Conselho do Paraná. Então, convido a vocês a virem conhecer esse novo lado da medicina, né, do mundo, neste evento que vai acontecer em outubro agora em São Paulo, dia 2 e 3. Este evento traz uma certificação para você começar a ver como que você vai trabalhar. A certificação pode ser em várias áreas. E o evento, que é o evento Master, vai ser um dia só. Tem jantar, tem festa, é formato americano, né? Quem já foi para a E4M, que a gente era representante da E4M, sabe como é. É festão, é top, é conceituados os palestrantes, né? Como o Dr. Cume e o Dr. Edson vão estar lá. O Dr. Benito falou uma coisa interessante. Estão me criticando porque diz que eu só faço ciência para poder fazer uma festa no final. E o doutor já teve situação assim de não conseguir resolver do paciente? A gente tem alguns casos. Hoje a nossa casuística de sucesso é 93%. Eu quero te perguntar pelo quê? Uhum. Eu não quero que os médicos tenham a sensação que esta ferramenta, seja autóloga, heteróloga, exossomos, MUSE, como Edson diz, é uma panaceia que vai curar tudo. Hoje o que a gente tem de falha de tratamento? Hoje o índice de sucesso nosso é 93% em casos de doenças degenerativas, 80% de sucesso em casos de déficit de doenças neurodegenerativas, né, com 83% de déficit de melhora cognitiva, e até com mudanças estruturais a nível cerebral, controladas por exames de alta qualidade como a ressonância nuclear magnética. Mas os casos que a gente tem de insucesso, a gente consegue rapidamente fazer mudança de protocolo. Porque tem protocolos A, B, C, D, E, dependendo do perfil do paciente, da resposta biológica que cada paciente tem diferente individualmente. Então, se a gente fizer biológico em você, em mim, no Jean, qualquer outro paciente, vai ter resposta biológica. Então, a diferença do médico que tem conhecimento e experiência nessa área não é fazer o protocolo apenas, é o que fazer se o protocolo não der certo. Isso. E isso nós também vamos ensinar na sequência. O grande problema, na minha visão, é a frustração que a gente não consegue tratar alguns pacientes, mas a maior parte dos insucessos que nós temos hoje é daqueles pacientes que abandonam o tratamento. Ou ele não faz o uso de medicamento formulado de integrativo de suplementação, não toma direito, ou ele não volta para a consulta em 2 meses, que a gente faz o acompanhamento a cada 2 meses, ele volta depois de 1 ano e meio, 2 anos, falando que está com dor, mas você vai ver no prontuário lá, ele não voltou para as consultas regulares. Então hoje, a maior caso, eu não te diria assim 100%, mais próximo disso, é de pacientes que não seguiram as recomendações pós-biológicos. Hoje, o que nos frustra é que a gente tem muitos poucos casos de insucesso do tratamento, mas não são por causa da técnica e dos protocolos, mas sim por problemas de abandono do tratamento por parte do paciente. Isso que nos deixa frustrado, porque se for, a gente nunca falou, a gente sempre fala para os pacientes, quando ele volta, fala assim, doutor, não estou contente, melhorou 4 dos 5 meus problemas, mas um não está melhorando. Eu falo, tá bom, então você melhorou 80%. Fala, não, mas esses 20% ainda me incomoda. Eu falo, tá bom, nesses 20% a gente vai fazer isso. Tem paciente que vai e faz, outro paciente que vai e não faz. Como é que eu posso falar que isso é um insucesso do tratamento se ele não faz o que a gente está recomendando fazer na sequência? E o doutor faz documentação, informe consentido, tudo isso explica, sim. Né, porque sabe que no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos e todo o resto
do mundo tem muito judicialização. Né? Mas a gente sempre orienta, todos os nossos cursos a gente sempre orientou fazer informe consentido, tudo isso. Para que, como cada um responde de uma forma, ainda depende da adesão do paciente, né, do protocolo, do tomar, do tudo isso, né? Então, eu acho que é importante também dizer que tem... Quem estiver conosco, né, com o pessoal da ISCA, vai ter também esse suporte, essa orientação. Sem dúvida. Tem até alguns informativos em relação a termo de consentimento, termo livre de esclarecimento sobre o uso de biológicos. Tem as normativas que nós temos que seguir para fazer tratamento com células-tronco e fatores de crescimento no Brasil, que cada país tem a sua legislação e isso deve ser respeitado de forma icônica, ímpar, tem que ser respeitado tudo, tem que ter protocolos de pesquisa, tem que ter equipamentos de manipulação mínima celular. Então, isso é uma coisa imprescindível. A partir daí, a gente começa a discutir protocolos, né? E isso a grande dificuldade do médico que ou faz curso de pós-graduação, um ou outro, não falando mal de nenhum, é que muitas vezes ele sai sem saber o que comprar de equipamento, sem saber qual protocolo utilizar, qual biológico vai usar, ele praticamente sai meio perdidão. Então, essa parte do que comprar, do que fazer, o que indicar, a gente vai comentar no Congresso e também a gente vai, na sequência, fazer algumas outras. A gente sempre comenta, né, Edson sempre fala assim que quem conhece, né, a empresa, quem conhece a Edson sabe que trabalha dentro de uma legalidade até, às vezes, criticada por ser tão top, né? E às vezes a gente sempre brinca, né? Se o Edson não fez é porque tem algum problema. Então, se está dentro de um jurídico correto, coerente, como sempre foi a vida, e por isso que a gente trabalha com essa empresa, que é uma empresa que trabalha dentro de uma legalidade, ensina dentro da legalidade, não colocamos em risco nem CRM de ninguém, nem vida pessoal de ninguém, como a gente sempre fez, por isso estamos apoiando esse evento da ISCA aí no Brasil. Convido novamente, 2 de outubro, vocês vão ter aí o link e o site e tudo isso. Estamos tentando reunir os maiores profissionais do mundo com essa visão. Para você que busca isso, espero que seja um porto seguro para você sustentar a tua tese de que há solução, sim, para a medicina regenerativa, é uma opção e você é bem-vindo. Né? Importante também salientar, né, Ursula, que esse evento é um evento internacional que conta com 12 palestrantes, sendo 5 brasileiros, 7 estrangeiros, e que também vai discutir não só células autólogas, como a gente mencionou aqui, como células de origem heteróloga, peptídeos, exossomos e muitos outros produtos que beneficiam tantos pacientes no mundo inteiro. Então, convido novamente quem estiver interessado a conhecer, desbravar aí junto conosco esse novo mundo aí na medicina do Brasil. Venha participar do evento, dia 2 e 3 de outubro em São Paulo. Ano que vem já tem agendado 4 eventos de certificação e 2 eventos maiores. Na sequência a gente já vai passar as datas para vocês. E também a gente já está com um curso de capacitação, ou enfim, não sei como o nome que a gente vai chamar, pós-graduação, não sei. Mas é com esse perfil. Transmitir toda a experiência para que você, médico, capte esse conhecimento, comece a trabalhar, tenha essa ferramenta já com todo o suporte jurídico, empresarial, equipamentos, apoio, uns chamam de mentoria, outros chamam de, enfim, tudo isso vocês vão ter a partir deste evento que é o Start da ISCA aqui no Brasil. É uma forma de você resumir 23 anos de experiência em 2 dias. Exatamente. Tarefa difícil, mas possível. Eu agradeço então, doutor Edson, agradeço doutor Márcio. Na sequência nós vamos ter outras lives, eu acredito que a gente consiga fazer com a doutora Nívia, quero ver se eu consigo fazer com o Richard também, que ele é um médico brasileiro, mas de família brasileira, fala bem português, e aí vocês vão saber, e na sequência a gente se fala, e quem tiver dúvida pode mandar aí que a gente vai respondendo na sequência. Agradeço e até uma próxima.